Amigos, vamos encerrar esse bloco. Falamos sobre a globalização, falamos sobre a influência dela na nossa juventude, que é o que nos interessa, e vamos complementar com a globalização nas Coreias. Nós sabemos que a Coreia do Norte está em pé de guerra, enquanto que a Coreia do Sul está pacífica. Isto tudo é o resultado de uma guerra, a Guerra da Coreia, que terminou em 1950. Eram países invadidos pelo Japão, que, com a saída do Japão, guerrearam pelo território. A guerra entre eles não terminou, ficou em aberto uma situação esquisita. Como sabemos, há uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Uma violência total de um não poder ir para visitar o parente que está do outro lado, etc. A Coreia do Sul, amiga dos Estados Unidos, floresceu. O neoliberalismo, toda a globalização deu certo na Coreia do Sul, passando toda a juventude lá da Coreia do Sul, após a guerra, por um processo extraordinário, aplicando valores altíssimos na educação. Foi pela educação que a Coreia do Sul, agrícola, se transformou numa potência mundial. Apenas dois nomes. O nome Samsung. Quem não já teve um celular ou um aparelho da Samsung? Isso é o resultado da globalização protagonizada pelos sul-coreanos. Enquanto que a Coreia do Norte, com a capital Pyongyang, ela ficou sob a égida da amizade da Rússia e da China, que se transformou a Coreia do Norte num país muito fortificado e fechado. Bastou para a Coreia do Norte a amizade dos russos e dos chineses, mesmo com proibições de exportações e principalmente de importação. Houve o progresso normal, porque os bloqueios foram todos infringidos. E a Coreia do Norte, que não é aberta à globalização, chegou à fusão nuclear. Este é o ponto que nós queremos comentar. A globalização na Coreia do Sul e a globalização na Coreia do Norte. O poderio militar atual da Coreia do Sul é fraco, está fraco no sentido que é de autodefesa, enquanto que o poderio da Coreia do Norte é assustador, porque eles não têm nada a perder explodindo bombas atômicas e bombas nucleares por aí. Sabemos que são 9 os detentores da fusão nuclear, da bomba de hidrogênio. Os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França, a China, Israel, Índia, Paquistão e agora a Coreia do Norte. A Coreia do Norte entrou nesse clube que está extremamente contestado, e quem contesta recebeu o Prêmio Nobel da Paz desse ano. O Prêmio Nobel da Paz 2017 foi concedido para um grupo, exatamente a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, cuja sigla se lê ICAN. Ganhou o Prêmio Nobel, e a frase que tem que ser escutada por Trump e por Kim Jong-un: Donald Trump,
e Kim Jong-un devem saber que armas nucleares são ilegais e que eles precisam parar. Repetindo, Donald Trump e Kim Jong-un devem saber que as armas nucleares são ilegais e devem parar. Afinal, a NASA ainda não descobriu um planeta ideal para transportar a raça humana, porque esse planeta, diante do poderio e do arsenal de fusão nuclear desses 9 países, em mãos desequilibradas, podem apertar o botão errado na hora errada, que sempre será botão errado e hora errada, e acabar com a nossa Terra. E, futuramente, mais 11.440 anos vai levar para novos seres inteligentes ocuparem esse planeta que é nosso. Meu amigo, repetindo a aula que tu pode rever um pouco antes desta, que é a aula sobre a fusão nuclear. Fusão vem a ser o empacotamento de 2 núcleos, os prótons e nêutrons no núcleo dos átomos e os elétrons na sua parte externa. Não levamos em consideração a parte externa, nos preocupamos apenas com os núcleos extremamente aumentados e extremamente positivos. Para que esses 2 núcleos possam se empacotar, haja energia, porque cargas positivas se repelem. Para você aproximá-los a ponto de um penetrar, empacotar no outro, tem que ter uma energia equivalente à energia que tem no Sol. Esta reação é corriqueira, é a reação que acontece na superfície das estrelas. É quando o deutério e o trítio se fundem, produzindo hélio e sobrando um dos 3 nêutrons que vai ser liberado. Esta reação de empacotamento nuclear em altíssima energia faz com que a massa dos reagentes, sendo maior do que a massa dos produtos, produza uma variação de massa que desaparece. A variação de massa que se converte em energia é uma variação de massa pequena que seja, mas o seu fator velocidade da luz é altíssimo. Produz uma energia cuja a variação muito precária pode ser, equivaleria a onde esta fusão aconteceu ter uma temperatura de 2 milhões de graus Celsius. Meu querido, a fusão nuclear é coisa seríssima. É uma energia violenta equivalente a 120 quilotons. Cada tom quer dizer tonelada de dinamite, TNT, trinitrotolueno. 120 mil toneladas de dinamite. Esta energia fabulosa já provocou, no dia 3 de setembro do mês passado, um terremoto lá na Coreia do Norte, pela violência da energia produzida na experiência feita na Coreia do Norte para avisar que estão ali prontos para o suicídio. Meu amigo, a experiência, a parte química, a parte que está aqui explicada, é naturalmente do conhecimento de todos. É uma situação que globalizou. É a globalização da fusão nuclear em poder de mãos erradas, com capital e amizades para construí-la, que é a globalização de Pyongyang. Sabemos que um artefato de fusão nuclear teria esta maquete, aonde os
isótopos deutério e trítio ficariam na parte externa de uma bomba de fissão nuclear. Aqui dentro haverá uma fissão nuclear, na qual o átomo de urânio 235, quando atinge a soma das partes, a massa crítica, a fissão, a ruptura do seu núcleo é instantânea. E todos os átomos que estão dentro desse artefato fazem fissão ao mesmo tempo. Esta fissão nuclear é a bomba que destruiu Hiroshima, a bomba que destruiu Nagasaki. Aquela bomba é a que explode aqui dentro para fazer uma semelhança à energia do Sol, porque só há a fusão dos núcleos dos isótopos de hidrogênio em altíssima temperatura, pois a altíssima temperatura é obtida pela fissão dos átomos de urânio no interior. Aí, os deutérios, que estão na parte externa, e os trítios, que estão na parte externa, resolvem fundir. E o resultado da fusão dos pretinhos com os azuisinhos, a fusão desses átomos nos seus núcleos, vai provocar uma energia que é a energia da bomba H, a bomba de hidrogênio. Meu amigo, o processo está irreversível. O poder de barganha que a Coreia do Norte chegou a ter é impressionante, é real. E todos os outros 8 estão sabedores disso. Menos o presidente dos Estados Unidos, que decidiu, no microfone da ONU, arrasar com a Coreia do Norte. Mal sabe ele, claro que ele sabe que a Coreia do Norte possui submarinos a energia atômica, assim como existe Angra dos Reis, que produz energia elétrica através da fissão dos átomos de urânio. Existem submarinos que utilizam a energia do urânio, da fissão nuclear. Os artefatos de Pyongyang são conduzidos por submarinos utilizando uma energia que não depende de ninguém. Eles possuem essa energia. É o famoso e temido T-33. É o modelo mais sofisticado de submarino, que tem uma autonomia de 2,5 mil quilômetros. Podem se deslocar durante 2,5 mil quilômetros. Então, ele disfarça, e há outros que, pelos satélites, não são localizados. Existe toda uma guerra que não é mais fria, é uma guerra quente, que pode acabar com o globo terrestre nas próximas semanas. Bom, então é conduzido por submarinos nucleares de longo alcance, com 700 quilos de cabeça de guerra, com possibilidade de sair do submarino em alvos bem selecionados, 700 quilos de material de guerra, entre materiais de fissão de bombas atômicas, entre materiais de incendiários e entre materiais de fusão nuclear. Para um submarino levar carga bélica de 700 quilos é muita munição. Com um detalhe, podem atingir os Estados Unidos em 6 minutos. Em 6 minutos, talvez não seja o tempo suficiente para os antimísseis serem ativados. Bom, se falou muito também de que se cortaria o combustível da Coreia do Norte. Pode cortar
todo o petróleo que quiser, proibir importação, exportação, porque o problema já está solucionado. O combustível utilizado pela Coreia do Norte é um combustível hipergólico, que significa de alta ignição. O combustível feito por dimetilhidrazina. Hidrazina seria o nitrogênio, 2 átomos, com 4 Hs, 2 mais 2. Se 2 dos Hs forem substituídos pelo radical metil, nós temos dimetil. Então, é o dimetil na hidrazina. Pela sigla D de dimetil, é H de hidrazina e o Z da palavra hidrazina também. E você percebe que é um dimetil assimétrico, porque os dois metis estão do mesmo lado, não estão distribuídos harmonicamente. Esse é o combustível, independente, porque já está produzido. Esse é o combustível dos foguetes que vão possivelmente explodir com o sudoeste asiático, que tem, por sinal, a mais da metade dos habitantes do globo terrestre. Dos 6 bilhões de habitantes, a maioria está lá nessa região bélica. Se o dimetilhidrazina é o combustível, quem é o comburente? O comburente é o tetraóxido, 4 oxigênios no dinitrogênio. Então é o tetraóxido de dinitrogênio, ou simplesmente tetróxido de nitrogênio. E pasmem, quando eles estão próximos, eles se auto-reagem. É uma ignição instantânea, são perigosíssimos e fazem ignição, autoignição. O que eles produzem são nitrogênio gasoso, gás carbônico e água. Nós, na próxima aula, estaremos explicando as questões que a FUVEST fez desta reação que os coreanos do norte dominam. Dominam o combustível, dominam as ogivas nucleares de fusão, dominam submarinos nucleares e dominam temivelmente a fusão nuclear. Está posto o problema. Se aqui no Brasil nós sofremos pela infantilidade, poderemos dizer, de um país que foi descoberto há apenas 517 anos, a infantilidade, os erros que se cometem aqui são incomparavelmente mais perdoáveis do que os erros dos senis asiáticos, envolvendo também quem não o seja. Está certa a líder da campanha internacional para a abolição das armas nucleares. Donald Trump e Kim Jong-un devem saber que armas nucleares, não apenas eles, mas tem outros envolvidos: Rússia, Inglaterra, França, China, Israel, Índia, Paquistão, têm que saber que são ilegais e precisam parar.